Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz que devemos avançar até a perfeição. Ou pelo menos está escrito para aqueles que receberam a epístola, os hebreus. O que significa? A epístola aos hebreus fala de coisas sendo feitas, perfeitas e de perfeição muitas vezes. Em nenhum caso se refere a alcançar um estado de impecabilidade, ou seja, um estado que não pecamos mais. É usada pela primeira vez em relação ao Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, e no capítulo 5, versículo 9, para tornar perfeito o capitão da salvação deles por meio de sofrimentos. É óbvio que a perfeição sem pecado não se aplicava neste caso, pois o Senhor Jesus estava eternamente sem pecado em todos os aspectos. Essa palavra, em seu significado original, descreve algo sendo levado ao seu objetivo pretendido, ou seja, completo, expressando assim o que se espera dele ou o que deve ser alcançado. Nosso Senhor Jesus, tornando-se homem, passando pelas condições de sua humanidade e realizando a obra da redenção, completou as experiências desta vida na ressurreição e exaltação que o equiparam completamente para a obra de representar os crentes como nosso sumo sacerdote diante de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 19, declara que a lei nada aperfeiçoou, porque tudo o que estava relacionado a ela era incapaz de trazer os propósitos completos de Deus em relação ao seu povo, porque dependia de ordenanças humanas e sacrifícios de animais. Em vez disso, a lei teve que ceder a uma esperança melhor que envolve tudo o que está ligado a Cristo, sua obra completa e seu sacerdócio superior. A epístola aos Hebreus termina com o desejo de que nosso Senhor Jesus, que é o grande pastor das ovelhas, os torne os crentes perfeitos em toda a boa obra para fazer a sua vontade. Leia o capítulo 13, versículo 21. Para que sejam levados à maturidade cristã através da obra contínua de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz aos leitores que, em vez de se apegar ou reter os ensinamentos básicos sobre as condições do Antigo Testamento que anteciparam a Cristo, você pode ler o capítulo 1 o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 6, você vai ver a lista que são condições do Antigo Testamento. Eles precisavam, os leitores da epístola precisavam ir para a perfeição ou a maturidade espiritual que Cristo desejava que eles alcançassem. No capítulo 5, o escritor aos Hebreus os reprova por sua imaturidade que o impedia de ensinar-lhes as verdades que desejava. Eles estavam sendo impedidos por sua adesão àqueles ensinamentos que eram apenas sombra de boas coisas por vir. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 1. Seu medo era que eles estivessem, ou seja, o medo do escritor aos Hebreus era que eles estivessem tão firmemente ligados a tais atividades ritualísticas, pois eles vieram do judaísmo, que não conseguissem desenvolver e expressar plenamente tudo o que Cristo lhes ofereceu e oferecia, e eventualmente caíssem ou voltassem ao antigo sistema religioso que havia sido superado. Há uma lição para nós também nos nossos dias. Devemos ter o desejo tão forte de progredir em nossa compreensão adequada da verdade espiritual em seu contexto, que não ficaremos satisfeitos em descansar em um conhecimento parcial das Escrituras, mas sim ter o desejo de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Pedro quer para os seus leitores, quando ele escreve a segunda epístola, a segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. Para você que não é salvo, você tem uma atitude a ser tomada, buscar a sua salvação. Você precisa da salvação. Você está condenado ao inferno por causa dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo disse esta grande verdade:
Ele disse: o que aproveitaria ao homem ganhar, se pudesse ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele fez essa pergunta. O que daria o homem em resgate da sua alma? Isso está em Marcos, capítulo 7. Você pode ler. Ele também disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que quer dizer isto? Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras do Senhor Jesus estão registradas em João, capítulo 3, versículo 17. Portanto, você que me ouve não é salvo, você já está condenado. Os seus pecados lhe condenam. A justiça de Deus exige que você seja lançado no inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João capítulo 3, do versículo 16, você pode ler o 17, 18, 19, 20. Falam verdades que saíram da boca do Senhor Jesus. Você precisa desta salvação. Não é a sua grande fé que lhe salva, tampouco as suas obras. É a grande obra de Cristo consumada na cruz e somente a obra dele. É fé nesta pessoa, é fé nesta obra. A Bíblia afirma isto. O apóstolo Pedro afirmou isto. Ao mundo religioso da sua época, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ou seja, nem o nome da sua igreja, nem o nome do seu pastor, do seu padre, do seu missionário, nem o nome de qualquer coisa pode nos salvar, nem o seu próprio nome. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro há salvação. E o Senhor Jesus deixou isto claro, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai dele, senão, ele disse, por mim, por ele. Como você é salvo? A Bíblia responde: crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Atos capítulo 4, aliás, Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro